A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, tá aí, uma coisa que ele nunca foi. Inclusive pelos Estados Unidos. É uma vergonha Sem comentário. internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Coloca outra parte aí, Alice. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres. Pois é, ele falou isso. E a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Mais um trecho ainda. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% de todos e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transportadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Olha isso. Tem mais não, né? Termina aí, é o Trump anunciando que vai. Olha, E vamos, vamos, culpou o vamos. Bolsonaro. O mais legal é que ele culpou o Bolsonaro. Olha que bacana do Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Parabéns, conseguiram sabotar o Brasil. Acho que vai cair muito bem para o currículo político de vocês. Veja, mas a gente precisa explicar ao distinto público que este é o começo de uma longa carta divulgada há pouco, enviada pelo presidente Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele começa defendendo o Bolsonaro, como de costume, ou está virando costume, pelo menos nos últimos dias, e ele pede, inclusive, para parar, esse trecho não apareceu, imediatamente. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar. Aí ele coloca em caixa alta. Imediatamente. Ele está achando que vai conseguir acabar com o julgamento do Não, eu já Bolsonaro. estou É isso. vestindo. Eu procurei uma camisa com a bandeira brasileira, não encontrei, mas já estou aqui com a amarelinha e você até de azul, porque já estamos pintados para a guerra, se o Trump quiser. Porque o que ele está querendo, não estou dizendo que ele quer uma guerra literalmente em termos de invasão mútua de países ou de invasão unilateral. Ele vem e nos invade. Mas ele está querendo dar ordens ao Brasil, dar ordens ao presidente Lula, por tabela, ordenar que o Supremo Tribunal Federal pare imediatamente com essa ação de julgar Bolsonaro. É fantástico, ele pode subir Inacreditável. as taxas sobre os produtos brasileiros enquanto ele queira. E isso vai prejudicar também, ou talvez até principalmente, as empresas americanas. Mas isso é um problema dele. É um problema dele. Claro. E nós teremos o direito de retaliar também. Agora, daí a querer dar ordens numa carta dirigida diretamente ao presidente da República do Brasil, defendendo Bolsonaro, um sujeito que está sendo julgado por crimes e crimes graves, bárbaros, porque não existe um crime maior do que querer dar um golpe de Estado e abolir a democracia, que é o regime Pois é. consagrado na Constituição. Pois E, é. além disso, está querendo que pare com essa ação judicial. Vai se falar, é retórica do Trump, o Trump é assim mesmo, a gente não vê, ele já disse que ia tomar a Dinamarca, não sei o que, não interessa, isso é um desrespeito ao Brasil, é um Mas ele está desrespeito. taxando.
Ao Ele não está presidente da só República falando. Brasileira, não importa que seja seu Luiz Inácio Lula da Silva ou qualquer outro. Isso é uma tentativa de interferência escancarada, escandalosa nos nossos problemas internos. Por isso que eu já estou aqui, pronto para ser recrutado, se for necessário. Mas não lhe parece inevitável que o presidente, diante de uma carta nesses termos, tenha que responder e responder, claro, à altura? Posso emitir algumas opiniões de ordem pessoal Por nessa coisa. favor. Uhum. Primeiro é que eu acho, como eu falei aqui, que esse é um método dessa extrema-direita que nós estamos vivendo e vendo no mundo, de que tem como método de atuação o caos. Então, diz uma coisa e depois pode voltar atrás na semana seguinte. Nós não sabemos se isso realmente é para valer ou se isso vai voltar. Ele fez isso com a China, depois voltou atrás. Ele emitiu para 14 países agora cartas que eu não sei se vai prevalecer isso. Então, é meio que um método de gerar confusão, gerar caos para faturar politicamente. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter muita serenidade nesse momento, aguardar um pouco os acontecimentos, estudar e, obviamente, que aquilo que atingir a soberania do nosso país, nós temos já acúmulo diplomático no mundo para poder nos posicionarmos com a força que tem que posicionar. Eu estava vendo aqui que são coisas muito. Estava anotando aqui um pouco, são coisas muito esdrúxulas. Né? Por um lado, risível, por outro lado, preocupante. Né? Ele utiliza um aliado político dele para atacar um país, né? Defender um aliado político dele para atacar um país. Eu acho que isso não é razoável. Né? Ele atinge um poder judiciário que contraria de um país que contraria os princípios da ONU, como o poder judiciário independente, né? E que não tem aplicação prática, né? Qualquer sanção que ele vai fazer ao judiciário vai estar nos limites dos Estados Unidos, se fizer, né? Então não tem viabilidade prática além dos limites do território americano, né? E coisas aí que é política, né? Não é de um chefe de Estado. E coisas que, sinceramente, não dá para levar a sério. Dizer que Bolsonaro era um líder respeitado pelos chefes, por todos os países, isso é uma brincadeira de mau gosto. O cara não conseguia nem nem receber presidente aqui nenhum, nem ser recebido em lugar nenhum do mundo, né? Não tinha uma política internacional, né? A balança comercial não era favorável como é hoje. O Brasil perdeu o espaço da diplomacia internacional e olha que nós somos uma das diplomacias mais consolidadas do mundo. E ele colocou em xeque isso. Eu vi agora uma declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin que eu achei muito interessante. Eu vou até ler para vocês aqui. Ó. Ele falou: Uhum. eu não vejo nenhuma razão para o aumento de tarifa em relação ao Brasil. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. É importante sempre reiterar: os Estados Unidos realmente têm um déficit de balança comercial, mas com o Brasil tem superávit. Os 10 produtos que eles mais exportam, para nós, 8 têm alíquota zero, não pagam imposto. É uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana, porque é uma integração na área comercial. Vamos pegar o caso do aço. Nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano. Fazemos o produto semi-elaborado e vendemos para os Estados Unidos, que finalizam, então, a taxar. Eles encarecem a própria cadeia. Então, é como se essa medida também atingisse a própria economia americana. Então, nós nem sabemos se isso vai vingar. É uma coisa estapafúrdia, né? Então, é como eu falei aqui, é um método baseado no caos, que a gente não sabe que essa decisão dele é para valer ou se é criar um fato político para beneficiar um aliado político desse. Só que nós estamos tratando da principal economia dos trópicos, que é o Brasil. Nós temos considerada duas grandes democracias, uma do norte dos Estados Unidos e outra do Cone Sul, do sul global, o Brasil, que são potentes, que são fortes. Então, não dá para brincar com coisa séria. Né? Então, por um lado, tem coisas que não dá para levar em consideração o que ele está fazendo, por outro lado, é preocupante, porque mexe com a economia de países importantes
e mexe com soberania nacional de um país importante como é o Brasil, que lidera um continente. Mas beneficia politicamente o Bolsonaro ou é um tiro no pé? Ou isso, na verdade, vai ajudar a reeleger o Lula? O Bolsonaro não pode ficar com a fama de sabotador da República depois dessa? Eu acho que você tem razão, viu, Google? Eu vou até refazer aqui. É uma tentativa de beneficiar um aliado, mas que tem como principal discurso que é patriota. Que patriotismo é esse? Que o cara bate continência para a bandeira americana e para os interesses americanos, e bate palma para ações que podem prejudicar o Brasil. Porque isso aí não é contra o governo, gente, é contra o Brasil, é contra o povo. Se isso virar realidade, é um golpe contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional, não é contra o governo. Nós vamos tratar no tom que a gente está tratando e vamos aguardar um pouco os acontecimentos. Agora, é uma coisa, como você falou aí, viu, Guga, que atenta contra o próprio aliado que ele está querendo ajudar, porque é uma conspiração desesperada para se livrar dos crimes que ele cometeu contra a democracia brasileira. Porque Bolsonaro não tem currículo, tem folha corrida o que ele está fazendo, o que ele fez no Brasil. Ele tá, aí é uma tentativa de minimizar e de criar caos para encobrir os crimes que Bolsonaro fez contra a democracia brasileira e contra o Brasil. O que eu acho mais grave nessa carta, mas eu posso estar equivocado, é que ela junta as coisas, né? Quer dizer, ela junta uma defesa de Bolsonaro com uma taxação que talvez o Brasil não esperasse ou que não estava ainda definida de forma tão volumosa como será. É como se ele dissesse: olha, se vocês tratarem bem, pararem com essa coisa de ficar querendo julgar Bolsonaro e tudo, quem sabe eu não serei mais compreensivo. Isso é que eu acho mais grave até do que apenas ele taxar em 50%, em 60%. Ele já taxou a China muito mais do que depois fez, recuando depois. E como o senhor disse, realmente fica difícil saber quando é que ele está falando para valer ou não. Agora, ao juntar a defesa do Bolsonaro com uma taxação desse tamanho em cima do Brasil, aí sim ele parece querer condicionar uma coisa a outra. Ou não? É, não é, isso não é postura de um estadista, né? Por um lado, quem está fazendo, e o beneficiado, a tentativa do suposto beneficiado aqui é uma tentativa de esconder os seus crimes e os seus delitos contra a pátria brasileira. Então, isso não é coisa de estadista, não é? Eu estou demorando a acreditar que isso seja sério, sabe, Noblar? Nós temos que aguardar um pouco para ver os acontecimentos, como é que vai ser. E, obviamente, preparar, conversar, discutir de forma muito sóbria, como é a tradução da diplomacia brasileira, como são os 200 anos de amizade entre o Brasil e os Estados Unidos, para nos debruçarmos sobre isso e tomar as decisões que têm que ser tomadas respeitando a soberania do nosso país.